A Religião Woke, Jean-François Bernstein. Esta é uma análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Não substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo. E pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em espanhol, por isso pode conter eventuais disparidades, mas nada que atrapalhe o entendimento do livro por completo. O autor é francês, é filósofo de formação, tem mestrado em literatura e letras e também doutorado em filosofia. Foi coordenador do Ministério da Educação na França. É membro da Sociedade Científica e da Sociedade Filosófica e figura presente em debates e entrevistas em programas de TV e internet. E sua deliberação inicial é uma provocação usando os termos e expressões que a modernidade tem repercutido no contexto da vida social e do modo de pensar na cultura e padrões de comportamento em geral. Os homens estão grávidos, as mulheres têm pênis, os brancos são racistas. Se você afirma que não é racista, você é. Cada uma dessas frases traz embutido a ideia radical de transformação e inversão do modo de ser e de pensar da sociedade mundial. Faz uma lavagem cerebral impondo uma visão de realidade que, na verdade, nega e se opõe à realidade, em prol de perpetuar uma agenda completamente fora de qualquer base racional. E esse é o pensamento woke, diz o autor. Um conjunto de afirmações sociológicas que remodelam o pensamento e a conduta humana e reviram as bases fundantes da civilização ocidental. E Jean-François logo acusa que essas filosofias carregadas de mentiras e distorções não surgiram por acaso. Elas foram gestadas com propósito e finalidade, aproveitando os conteúdos ideológicos advindos da teoria de gênero, da teoria crítica da raça, da teoria interseccional e outras promovidas pelos centros acadêmicos desde a escola de Frankfurt. É por isso que Stuart Jeffries chamou essa escola de filosofia de Grande Hotel Abismo, no livro que recebe esse mesmo nome. É que tudo que saiu de lá é um elevador descendo a consciência das pessoas para um poço escuro e fundo, de onde só pode sair mesmo trevas e perdição. Mas, no centro dessas teorias que a autora brilhante Ellen Pluckrose chamou de teorias cínicas no seu livro, está a guerra ideológica contra o homem, o ser macho, hétero e genitor. Para o movimento woke, o homem hétero branco é a raiz de todos os males da sociedade. Deles vem o racismo, a homofobia, o feminicídio, a violência, os preconceitos. E por isso, para a humanidade ser livre, realizada e feliz, seria necessário eliminar essa classe de pessoas. E eliminar significa transformar homens em caricaturas de mulheres, transfigurar suas mentes e corpos e acabar com quaisquer traços masculinos que tenham. É por isso que se promove hoje em dia a ideia de que homens devem se maquiar, que podem se vestir de saias, vestidos, adornar unhas, usar saltos, mas nada disso afeta a masculinidade daquele homem. Na verdade, afeta, mas como se trata de uma lavagem cerebral, é preciso negar os efeitos deletérios até que tenha se fabricado uma geração de novos e piorados homens, onde não se expressem mais como seres masculinos e sim como versões pioradas das mulheres. Expressões como diversidade, igualdade ou inclusão são então os roteiros que sinalizam a meta e estratégia de destituir as bases da sociedade e remodelar as pessoas. E esse processo passa pela caricaturização do sexo masculino, que precisa então perder suas propriedades naturais, como se fosse um experimento químico num laboratório qualquer, onde se elimina os hormônios e características biológicas que dão aos homens a aparência e postura máscula, e estimula-se tudo que é feminino, delicado, sensível, frágil, o ponto de vista emocional, pelo menos. O resultado são homens indecisos,
Homens confusos, guiados por emoções, sem raciocínio lógico, sem força mental e até sem força física também. Ou seja, os homens atuais estão perdendo mesmo o vigor físico. Eles se cansam mais rápido, não conseguem erguer o peso e até para andar ou são diferentes, ou sua voz também são mudadas. E tanto nos alimentos como na propaganda, na mídia e filmes, são introduzidos formas de modificar, de dentro para fora, os indivíduos do sexo masculino. E a cada geração se torna mais difícil distinguir homens de mulheres. Ambos parecem agora ficando muito parecidos, seja na aparência, na performance social. E Jean-François comenta também que autores como Douglas Murray, Gad Saad e outros também denunciaram já essa loucura coletiva chamada woke ou wokeismo. E alguns desses autores até classificam essa adesão às teorias wokeistas de doença mental. Ou um distúrbio psicológico, pelo menos. E sua manifestação mais sintomática é tornar-se incapaz de reconhecer as verdades óbvias da existência. Ou seja, a pessoa, quando afetada por esse desvio psicológico, passa a não discernir elementos básicos da realidade, como as diferenças biológicas naturais entre um corpo masculino e um feminino, por exemplo. E concordando com o veredito de que pessoas apoiantes das teses treslocadas do wokeismo devem ter um distúrbio psicológico, Jean-François diz que pessoas normais não podem atingir tal nível de estupidez. O que eu concordo plenamente com ele. E para o autor, as origens do pensamento e ideias que embasam o wokeismo podem ser rastreadas desde os filósofos franceses, desde Derrida, Foucault. Foi de algum ponto nessa época que o vírus woke foi gerado e depois é incubado lá nas universidades americanas, sofrendo mutações até virar esse monstro disforme que hoje vemos por aí. O próprio Foucault disse em um de seus livros que suas ideias eram caixas de ferramentas, que continham instrumentos capazes de abrir ou quebrar sistemas de poder. Mas foi mesmo durante os anos 2000 a 2010 que o pensamento woke ganhou características modernas, e então aptas a ser usadas como ferramentas políticas para censurar opositores e pressionar a esfera do poder político. Mas o foco do questionamento do autor aqui está em tentar entender como pessoas inteligentes, alguns até eruditos em suas áreas, como professores proeminentes que ele próprio conheceu, aderem à ideologia woke ao ponto de anular seus estudos e negar o que a ciência de suas pesquisas lhes mostraram há anos. Por exemplo, biólogos que depois de se tornarem wokes passaram a negar os princípios básicos da biologia, ou gênios da matemática ou da física que depois do woke pararam de dar aula de matemática ou cálculo ou lógica, dizendo que a ciência dos números é machista e discriminatória. Houve casos de professores PhD em filosofia do mundo grego clássico que simplesmente renunciou seu posto de formação, dizendo que o mundo grego antigo era sexista e misógino e sei lá mais o quê. E então ele não poderia compactuar com isso, claro. Para François, a natureza irracional das teses woke e sua adesão fanática por pessoas com alto grau cognitivo só indica que o woke não se trata de uma ideia racional, mas de um sentimento religioso, de uma inspiração ou revelação de fé. Algo, portanto, que não se adere com a razão, mas com as emoções e as crenças. O woke está mais para o encontro ou descoberta de um sentido de vida do que de uma teoria para a qual se refletir, compreender e então se aderir. Parece que se trata de uma sensação, uma epifania que a pessoa tem ao entrar em contato com essa tal energia do movimento woke. E daí ela se converte a um estado de crença cujo efeito é desprezar a razão e a lógica e admitir pela fé que os pressupostos pregados pelo wokeismo são verdades sobrenaturais. Se pensarmos então no wokeismo como uma doutrina, um arrazoado de ideias ou alegações que podemos
pensar a respeito e analisar a partir da razão ou da lógica, não encontraremos nenhum motivo sensato para que as pessoas adiram a elas. Mas se, porém, considerarmos o fator da fé religiosa, veremos que ela oferece um tipo de proposta espiritual, como se sugerisse que o iniciado pode descobrir tesouros do saber ou do sentir que quem está do lado de fora do movimento não pode compreender. Assim, o movimento woke é mais que uma ideologia. É um credo religioso e por isso suscita a paixão cega e a adesão fanática de seus adeptos. A própria origem da palavra woke, popularizada em 2020 pelos Black Lives Matter nos Estados Unidos, tem uma conotação transcendente, diz respeito a um grupo ou a um tipo de pessoa que receberam uma iluminação e foram então despertados de uma certa cegueira. Eles tiveram suas mentes abertas ou libertadas do sono da ignorância. E os woke são como missionários levando a mensagem da salvação social àqueles que não creem serão cancelados e aqueles que se converterem serão declarados politicamente corretos e terão lugar de fala onde quer que vá. E embora o termo woke circule nos meios militantes, nos campi universitários desde 2016, no final de 2020 é que recebeu uma carga metafísica e passou a representar um estado de espírito como se seu adepto recebesse uma consciência superior e se transmutasse numa espécie de ser superior. É por isso que o Black Lives Matter, que popularizou a expressão após o ocorrido com o criminoso George Floyd, requer de seus seguidores o ato simbólico de dobrar os joelhos e erguer o punho esquerdo. Hitler conhecia o poder da semiótica e fez sua saudação, o braço direito estendido para a frente, a marca identitária da seita nazista. E os militantes negros nos Estados Unidos estabeleceram também um sinal de submissão mental como esse, para todo aquele que venderem então sua alma às crenças wokeistas, que é dobrar o joelho, cerrar o punho esquerdo, em sinal que o movimento feminista já teve semelhante antes disso, e também o movimento comunista, desde a época lá da Internacional Comunista, que já tinha algo parecido assim. O punho esquerdo fechado representa a disposição para a violência. E no caso do dobrar o joelho, que é uma inovação do Black Lives Matter, é representativo da sujeição psicológica, do fato de considerar-se os negros superiores aos brancos. E observe que em todo o mundo, principalmente nas competições esportivas, pessoas brancas passaram a fazer esse gesto e aceitar a superioridade negra. No entanto, não quer dizer que todos os negros eram superiores, mas os negros da Black Lives Matter, isto é, aqueles que tinham um chamado especial, eles foram ungidos para a missão de evangelizar o mundo, de converter os corações e mentes dos capitalistas brancos opressores machistas. E essa elite de profetas, no caso, seriam então a casta woke, os despertados do sono e então iluminados da nova era. E tanto é que Erykah Badu, Georgia Anne Muldrow e outros artistas negros diversos compuseram até canções exaltando a superioridade negra, que dizia nas letras que estar desperto é uma experiência negra, e também que um militante branco jamais teria a mesma legitimidade de um militante negro, pois foram os ancestrais negros quem vivenciaram a experiência do cativeiro e, portanto, foram os primeiros libertos e despertados. Isso significa que os negros atuais têm a herança genética dos primeiros despertados e por isso são uma elite sacerdotal de nascença. O povo escolhido, a casta espiritual com dons e poderes que os brancos não poderiam jamais ter. Por isso resta aos brancos apenas ajoelharem-se perante a descendência dos deuses ancestrais, que é a classe negra, a raça sacerdotal. E nesse ponto o autor faz um paralelo entre o movimento woke e o movimento protestante do século XVIII, onde ele vê uma verossimilhança nos métodos e formas de convencer o seu público-alvo.
Nas seitas protestantes, pregadores avivalistas como Jonathan Edwards, George Whitefield e outros anunciavam um apocalipse final, onde os pecadores que não aderissem ao protestantismo seriam lançados no lago de fogo e enxofre, pela ira de um Deus furioso. O famoso sermão de Edward, Pecadores nas mãos de um Deus irado, teve profundo impacto entre os pobres camponeses e negros que viviam sob tutela escravagista nos campos de algodão e nas lavouras de tabaco. À semelhança disso, os discursos woke na mídia e, por através dos ativistas da Black Lives Matter, jornalistas também, influencers do YouTube, etc., todos convocam os pobres, os negros e minorias sociais a converterem-se e a se libertarem dos grilhões capitalistas, a renunciar o pecado da propriedade privada, a arrependerem-se por serem brancos héteros ou machistas tóxicos, sob pena de que, se não, serão lançados no inferno do cancelamento das redes sociais, sofrerão no fogo ardente dos processos e falsas acusações de homofobia, de misoginia, de racismo, de gordofobia, sei lá mais o quê. Existem milhares de modalidades de acusações possíveis contra o pecador que rejeite a doutrina woke. Cuidado, hein? Assim como para os pregadores puritanos, os convertidos wokes veem o mundo como hostil, uma sociedade global dominada pelo mal e que corrompe a tudo e a todos, em que somente a adesão ao Evangelho da Salvação poderá livrar esses pecadores da terrível fúria e castigo de Deus. A diferença é que os puritanos viam o protestantismo como o caminho para a redenção e a Bíblia como instrução de fé para desviar da pessoa a punição que Deus iria lançar sobre a humanidade, ao passo que para os wokes as teses marxistas substituem a Bíblia. Deus é trocado pela deusa Gaia ou Mãe Terra. E o ambientalismo, o veganismo, o feminismo, o LGBTismo e tudo mais são os conteúdos sagrados que livrará o pecador capitalista do castigo climático da Mãe Natureza. E nesse sentido, como se vê, o woke é um despertar religioso e usa emoções e apelo metafísico para convencer as massas e, por isso, não é afetado por arrazoados racionais ou quando algum debatedor prova na lógica e na retórica que suas teses não têm fundamento na realidade. O termo woke, escreve o autor, expressa a adesão a uma consciência global, que percebe então que vivemos num mundo dominado pela injustiça. E então, cabe aos despertados lutar para promover a igualdade e a justiça. É como sair da Matrix e enxergar que o mundo não é o que os seus pais, o governo ou a religião lhe ensinou. O compromisso de todos os wokes então seria não apenas político ou social, mas sobretudo espiritual. A pessoa woke ou acordada não é apenas um militante das causas sociais, nada disso. Ele é um seguidor da nova religião social, um precursor de uma nova fé que irá salvar a humanidade. E na nova religião que o movimento woke representa, o pecado não é mais algo individual, mas coletivo. A sociedade comete o pecado da exclusão social, do racismo estrutural, do aquecimento global e outros. E a doutrina pregada então pelos devotos iluminados do wokeismo tem a missão de conduzir países, cidades e governos ao arrependimento e às boas obras da salvação, que consiste em abandonar o mau caminho dos combustíveis fósseis, em renunciar aos prazeres materiais do capitalismo e se abster, claro, da carne animal. Pois o céu, ou o paraíso woke, espera pessoas veganas, sem gênero e comunistas para habitá-lo. E acerca disso, o autor então diz que vivemos numa época espiritual, em que a política se transformou em soteriologia, ou seja, em doutrina da salvação. E como toda seita religiosa que se preze, o woke também tem os seus escolhidos, aquele grupo ou casta superior que se passa por porta-voz da divindade que aquela religião serve e adora. No meio woke, os ungidos especiais são os LGBTs, são os seguidores dos negros e feministas. Essa trindade sacerdotal, LGBT, negros e feministas,
Formam a elite que escreve e interpreta a vontade divina para todos os demais. A deusa é a Mãe Terra e seus desígnios também são passados em seu templo da ONU ou do Fórum Econômico Mundial. E cabe aos intérpretes divinos transformar a vontade da deusa em leis e cláusulas obrigatórias para os governos de cada país. E tudo isso é tão pernicioso e perigoso porque essa classe sacerdotal prescreve para o mundo que a receita para expiar os pecados da civilização inclui redução populacional, eugenia, aborto, legalização das drogas, esterilização das mulheres, campos de concentração para pecadores não arrependidos, que nesse caso se trata de indivíduos que se posicionam à direita no espectro político, ou então são cristãos, ou de alguma forma não apoiam as agendas da ONU. E como verdadeira seita que é, o woke nasceu com um forte ressentimento contra a religião verdadeira. Assim como a dissidência protestante a partir de Lutero se voltou contra a fé católica e cultivou uma terrível amargura e sentimento anticatólico, o wokeismo também odeia a religião cristã e todos os seus pressupostos são pensados ou posicionados para serem anticristãos. Vede que os adeptos do wokeismo são incentivados a praticarem umbanda, candomblé, xamanismo, a usar drogas, a combater a família, a aderir a práticas sexuais imorais. Isto é, eles devem abraçar tudo que vá contra e oposto à doutrina e prática cristã. A fé woke quer, sobretudo, depor Cristo dos corações das pessoas, eliminar a crença em Deus como é ensinado na Bíblia e na tradição cristã. E em lugar de oração, arrependimento, nascer de novo, esses termos e jargões na religião woke são cultura de estupro, masculinidade tóxica, privilégio branco e outras expressões que vêm carregadas da energia própria da cultura da fé que eles proclamam. Como se fossem mantras ou palavras mágicas de encantamento, que uma vez que é dita, enfeitiça a mente da pessoa e a captura para se tornar refém da ideologia. E é claro, como uma religião não está completa se não tiver um rito confessional, onde o pecador arrependido pode confessar sua culpa e ser perdoado, a crença woke estabelece um ritual para isso. Quem nunca, por exemplo, ouviu esses termos ditos na mídia, em podcasts ou onde for? Sou um racista em desconstrução. Ou então, sou um machista, um opressor em processo de desconstrução. E isso é informando ao público negro, homossexual ou feminino que aquele homem, normalmente hétero, branco, etc., é culpado por ter nascido homem e branco. Mas que ele se arrepende pelo racismo e sexismo em sua árvore genealógica colonialista, embora ele mesmo possa nunca ter cometido um único ato racista ou de discriminação. Mas o que importa é que seu tataravô pode ter cometido, então o seu sangue está corrompido e manchado pela natureza pecaminosa da misoginia, da branquitude opressora, da heteronormatividade tóxica. A receita woke, portanto, é arrepender-se, confessar os pecados e se tornar militante das pautas da ONU, claro. Numa cerimônia na Carolina do Norte, Estados Unidos, conta-nos então o autor, instituições comunitárias lideradas por brancos arrependidos resolveu celebrar um ritual de confissão coletiva e escolheu alguns policiais brancos da comunidade para lavar os pezinhos de alguns cidadãos negros dali. E após o ato, alguns homens brancos pintaram o corpo com tinta simulando sangue e iam chicotearem-se representando o sofrimento dos negros nas mãos dos colonizadores brancos europeus. Mas um grupo de negros que assistiam o evento impediu-os, protestando que aquilo seria uma apropriação cultural, que apanhar de chicote era algo que pertencia apenas aos negros. Ridículo isso, né? Mas a razão e a coerência fogem aonde o fanatismo religioso se apresenta. E a religião sem razão é cega. A religião woke cega muito mais ainda. E por fim, o woke
também tem suas promessas de vida melhor ou de paraíso. Só que a terra prometida para os praticantes fiéis dessa religião consiste em alcançar uma vida de paz, sem guerra, sem nenhum mal, mas aqui nessa terra. A promessa para quem for fiel até o fim é de que os brancos héteros do sexo masculino serão lançados fora e os puros e virtuosos do wokeismo, os que guardaram a ideologia de gênero, os que marcharam nas paradas LGBT, os que abraçaram uma árvore ou cantaram mantras à natureza fumando um baseado. Todos os que abriram mão de princípios morais e se orgulharam de curtir shows de Madonna, de Anitta ou de Taylor Swift. Enfim, o wokeismo, seus adeptos e todos os seus adeptos e defensores promovem um árduo esforço para criar um sistema ou uma nova ordem mundial, se você preferir esse termo, onde as pessoas sensatas, íntegras e de bem sejam banidas do mundo e somente os imorais, os corruptos, os drogados, os bandidos e os pervertidos se estabeleçam e vivam livres e em pleno desfrute das benesses dessa vida. E ao final, irão chamar essa época de nova era e seus habitantes de nova humanidade, e o planeta todo de admirável mundo novo. E assim está escrito: muitos me dirão naquele dia, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim.